depois de 35 anos mexendo em PC, finalmente eu vejo uma novidade que pode mudar o visual e também a praticidade na montagem e manutenção de computadores desktop. Estou falando da conexão dos cabos de energia e de dados conectados à placa-mãe, que saem da parte de cima e vão para a parte de baixo da placa. É uma solução simples e ao mesmo tempo complexa, que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes do vídeo, você já conhece a ferramenta Economize Adrenaline? Acesse economize.adrenaline.com.br e instale a extensão para o seu Google Chrome e o Edge e você vai ter as melhores promoções da internet, inclusive com a aplicação de cupons automaticamente. Também temos grupos de WhatsApp e Telegram. Confere aí na descrição desse vídeo para saber como entrar neles e aproveitar aí as promoções que a gente divulga. Bom, pessoal, no início desse mês, de março de 2023, a ASUS anunciou uma placa-mãe da linha TUF, muito parecida com essa, também em formato micro ATX, utilizando o chipset B760 da Intel, ou seja, para processadores Core de 12ª e 13ª geração, que tinha uma questão bem curiosa. Praticamente todas as conexões que envolvem conexão de energia e de dados saíram aqui da parte de cima da placa e foram para a parte de trás, de baixo da placa-mãe. Ou seja, conexão da placa-mãe, USB, SATAs, outros SATAs, conexões de fãs, RGB, de áudio, de energia do processador, todas as conexões que envolvem cabos conectados à placa-mãe saíram daqui e foram para cá. Nossa, baita curiosidade, é um projeto conceitual, porque fazer uma mudança desse tipo envolve algumas complexidades envolvendo gabinetes. Até aí, nada mais do que um boato ou um rumor, um projeto conceitual mesmo. Poucos dias depois, a MSI, ou na verdade a MSI não, porque ela não anunciou ainda, mas vazaram projetos da MSI, que ela chama de Project Zero. Esses projetos têm exatamente o mesmo conceito da placa da ASUS. As mesmas conexões saem da parte de cima e vão para a parte de baixo. Além desse vazamento da MSI, o que aconteceu foi que vazaram gabinetes com a placa-mãe da ASUS instalada. Aí mostrando, dando uma real noção do que isso envolve. Quando eu vi a primeira notícia, eu pensei, poxa, é uma mudança complexa. Você colocar cabos pela parte de trás, você vai ter uma distância grande entre a placa e o gabinete. E se você aumenta essa distância, já complica o posicionamento do espelho traseiro. É a principal dificuldade de mudança de disposição dentro de um gabinete. Mas não, o conceito consiste em colocar as conexões aqui atrás e furar a parte de trás do gabinete. Eu vou ilustrar de forma bem clara para isso ficar fácil de todo mundo entender. Olha só, hoje as conexões estão aqui, tem essas furações pela parte da lateral aqui do gabinete que passam os cabos. A proposta consiste no seguinte, tá vendo essas furações? Vários gabinetes já trazem isso, é fácil de remover essa presilha aqui de trás. Até tem algumas furações aqui em cima para passar os cabos de energia que vão conectar ali na placa-mãe. Mas não tem nada relacionado a furações da placa-mãe. A proposta é simplesmente essa. Fazer algumas furações extras aqui atrás e colocar esses conectores aqui. Então para e pensa, olha só, ao invés de você ter que mexer lá naquele cabinho do canto aqui em cima, que é difícil, tá? Não é fácil, dependendo do gabinete. Aqui nós temos um cenário bem tranquilo, que é fácil de mexer, ele tá bem aberto aqui, mas talvez a maioria dos gabinetes não seja tão fácil assim. Então é difícil tirar e conectar um cabo lá, principalmente cabos mais fininhos, um RGB, um cabo de fã. A partir do momento que essas conexões vão para a parte de trás, eu simplesmente chego aqui, conecto e tiro. É extremamente fácil, melhora muito a questão de instalação e manutenção. E isso é o segundo grande benefício, porque, obviamente, tudo que envolve esses cabos aqui de baixo, esse cabo daqui, ó, isso aqui, tudo some.
Então, esqueçam o cable management, né, o gerenciamento de cabos, porque eles não vai ser mais necessário. A única dificuldade e questão que será mais difícil resolver está aqui, ó, nesse cabo da placa de vídeo. Até as empresas fabricantes de placas de vídeo têm um grande problema, né? Em vez de facilitar isso, tentar colocar um projeto com a conexão aqui embaixo ou atrás, não, fica bem aqui em cima. As RTX, alguns modelos está bem aqui no meio, então isso ainda não tem como resolver. Essas placas de vídeo, principalmente modelos de alto desempenho, consomem bastante energia, então não é simples pensar num projeto que não vai mais ser necessário um cabo de energia. Eu acho que vai ser por muito tempo, mas acho que o maior desafio agora vai ser em relação à placa de vídeo e eventualmente alguma outra placa dedicada que precisa de alimentação de energia. De resto, não teremos mais cabos aqui. Tirando também os water coolers, né? Acho que aqui vai ser uma solução um pouco mais complexa de ser resolvida. Bom, então quais são os benefícios reais? O primeiro, como eu falei, é visual. Naturalmente será possível montar sistemas muito mais bonitos. A galera aí que faz projetos personalizados deve estar amando esse tipo de notícia. Outra questão é a parte de instalação e de montagem, de manutenção de um computador. Acredito que vai ficar extremamente mais fácil, só que tem um porém. É necessário que o gabinete tenha compatibilidade. Então não adianta apenas a placa-mãe ter esse sistema se o gabinete não for compatível. Aí você vai ter um baita de um problema, já que não será possível conectar nada nessa placa-mãe. Então, naturalmente, com o tempo, e se esse projeto de fato vingar, a gente vai ver os fabricantes de gabinetes lançando suas soluções. Só espero que as empresas, as fabricantes de placas-mãe façam aí uma reuniãozinha e combinem entre elas algum padrão, senão vai virar um caos total de gente comprando uma placa-mãe para um gabinete que teoricamente tem suporte e chega na hora de conectar, não tem aí o buraquinho para conectar. Imaginem só, então espero que o negócio evolua como deve ser. Galera, quis fazer esse vídeo porque eu achei que é uma novidade muito legal. Eu já vivo aí no mundo dos PCs há mais de 35 anos e foi uma das maiores novidades que eu vi na parte visual e também na parte aí de manutenção, como eu coloquei. Vai ficar muito mais fácil. Quem já mexeu em um gabinete compacto Mini TX sabe a loucura que é você não ter espaço para ficar conectando cabos. E você praticamente não vai mais precisar fazer isso aqui por dentro. Tudo pela parte de trás, então é indiferente o espaço que tem internamente para boa parte das conexões. Eu acho que foi um avanço muito legal. Espero que vingue. Não acho que vai ter uma grande diferença de preços, porque não terá mudanças de componentes, por assim dizer. As fontes aí poderiam até ter cabos mais curtos, mas eu não acredito que eles vão fazer fontes específicas para esse tipo de produto. As fontes precisam considerar todo o cenário aí de um computador desktop, mas eu fiquei muito animado. Espero em breve a gente receber placas-mãe compatíveis e gabinetes também. Se não, aí a gente vai pegar e fazer algumas aberturas em algum gabinete que a gente tiver aqui para fazer uma plaquinha dessa funcionar aí, que eu achei muito legal. Galera, é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.